Boa noite a todos. Hoje, sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021, começamos uma live muito especial, na qual eu terei como convidado meu querido amigo André Assi Barreto, autor do livro Entre a Ordem e o Caos, Compreendendo Jordan Peterson. André já entrou aqui. Deixa eu aceitar. Já aceitei ele. Vamos ver se ele entra ao vivo agora. Já chamei ele aqui. Opa, deu que André não pode participar. Deixa eu tentar aqui de novo. Boa noite, André. Boa noite, Alex. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito bem-vindo para essa nossa conversa de hoje. Um brinde a você e todos que nos acompanham. Êxito perpétua. Muito obrigado aí. Bem, André, creio que pelas redes sociais já te conheço há mais de 20 anos. Há mais de 10 anos. 10 anos, Mais de 10 isso. anos. Mais de 10 anos. E, pessoalmente, nos conhecemos no ano de 2013, quando eu estava no Brasil, com o lançamento da primeira edição da revista Mises. Exato. E, ao longo desses mais de 10 anos, em contato contigo, via Facebook, Instagram, e-mail, trabalhos em conjunto que nós fizemos, já em questões editoriais, tanto pela Armada quanto pela LPM, eu acompanhei também você, no teu mestrado, concluindo tua faculdade antes. Eu queria, então, que você falasse para as pessoas que estão aqui nos acompanhando hoje, quem é André Assi Barreto? Focando um pouco na tua formação acadêmica, nos teus interesses de estudo e nos teus diversos projetos, como professor, como pesquisador e também como editor. Maravilha, Alex. Só reforçando os votos aí, então. Boa noite a todos. Sejam aí muito bem-vindos. Né? Espero que aproveitem bastante a nossa conversa aqui. Então, a minha formação acadêmica, Alex, eu sou graduado e mestre em filosofia, né? Então, o foco acadêmico é na área de filosofia, mas com um interesse bastante amplo nas humanidades como um todo. Né? Por um bom, nesse primeiro momento aí que a gente se conheceu, estava bem focado naquela coisa acadêmica mais nos trilhos, assim, digamos assim, aquela coisa oficial, mainstream, dos artigos, etc., nas revistas ranqueadas, essa coisa toda. Depois continuei nisso e ampliei o horizonte, né? Entrando no universo editorial, fazendo aí, participando da edição de livros como revisor, como editor, como tradutor também. Então os interesses foram se ampliando aí ao longo do tempo. E num nível assim mais pessoal, entre aspas, digamos, né? Porque dentro do meio acadêmico é mais complicado essas reflexões sobre conservadorismo, né? Sobre aquilo que não é a vertente oficial da academia, né? Então, se fugir muito do esquerdismo oficial, na academia você acaba não tendo toda aquela prosperidade que desejaria. Mas, nessa ampliação de horizontes aí, fui para autores conservadores, a reflexão conservadora, e a coisa foi caminhando. Eric Fögling, e agora, mais recentemente, Jordan Peterson, né, e tive aí a oportunidade de publicar o livro. Mas então, além de tudo isso, então, professor, editor, tenho trabalhado bastante com as redes sociais também, o podcast Oliver Talk, que é bem focado nessa última parte, nessa última reflexão, mais cultura e menos política do dia, né? Comentar as minúcias e as coisas comezinhas da política diária. Não que isso não tenha importância, ou que eu esteja arrogando aí alguma superioridade por causa disso. Apenas que é a vertente que eu achei que era mais conveniente e mais adequada a trilhar
nos últimos tempos. Então, isso é um pouquinho aí do que eu faço desde então. André, a gente conversou já muito, né, ao longo desses anos, principalmente sobre o Eric Feiglin, que é um autor que nós temos uma paixão em comum. Sim. Eu acho que tem muita coisa a ser feita ainda em relação ao Feiglin. Mas você agora adentrou também nesse fenômeno que é o Jordan Peterson. E esse ano você tanto lançou esse livro, Entre a Ordem e o Caos, compreendendo Jordan Peterson, publicado pela editora Armada, na qual você é sócio do meu querido amigo Márcio Scansani, editora que eu conheço desde que nasceu, até inclusive colaborei com o Márcio, fazendo alguns prefácios para livros da editora. E eu queria que você falasse um pouco, em linhas gerais, desse livro, bem como a ideia da natureza dele, o público que é destinado, e você também fez recentemente, pelo Instituto Veraz, um curso sobre Jordan Peterson. Então, você quer falar um pouco do que foi esse teu curso, se há possibilidade de ter uma segunda edição desse teu curso, mas principalmente desse lançamento. Excelente. Então, é até interessante essa amálgama entre cursos e livros, porque esse livro ele surge como resultado de uma transcrição de um curso que eu ministrei online ano passado, uma introdução ao Jordan Peterson também. O curso foi um sucesso, assim, para as proporções e dimensões em que eu estava inserido no ano passado. Teve uma aceitação e um feedback muito positivo das pessoas. E aí, conversando com o Luciano Oliveira, inclusive, que a gente faz ali o Fla-Flu no podcast, por que não transcrever isso e transformar em livro? Aí eu achei que era uma boa ideia, a gente avançou nisso, fez a transcrição, eu fiz várias correções, né, porque teve que transitar dessa linguagem, da oralidade, né, da linguagem falada, para a linguagem escrita, mas sem perder a coisa tanto do introdutório quanto do acessível, né, introdutório e acessível para ampliar aí horizontes. Uma coisa que a gente tem como ideal no Oliver Talk como podcast, na própria Armada como editora, é essa ideia de ampliação de horizontes, né? Pegar aquelas pessoas que talvez não sejam tanto já de dentro do ambiente dessa reflexão, aquela pessoa que está meio no limbo, assim, está em dúvida, mas quer entender, tem boa vontade, né? Em grande parte esse é o público-alvo também. Então a história desse livro é muito interessante, porque ela começa com esse curso, que é transcrito, aí evidentemente com o material transcrito em mãos, eu aproveito para fazer acréscimos, inserções, colocar as referências ali por escrito, justamente para essas pessoas que pensam assim, olha, eu não sei, mas quero saber. Que eu acho que é um público assim maravilhoso, né? Quem não sabe, mas tem boa vontade, está disposto a aprender. O Jordan Peterson se tornou aí uma figura muito popular, muito assim, aceito, muito conhecido, mas também vítima de muitos detratores. E eu falei, olha, o que eu posso acrescentar na compreensão do Jordan Peterson que ele mesmo já não faça muito bem, né? Então, olha, eu vou falar um pouquinho de fora, né, numa ótica de alguém que o leu, estudou, maratonou seus vídeos aí pelo YouTube, e expor para as pessoas um pouco do pensamento, um pouco do que vem. Eu falo que é um pouco do que vem antes e o que vem depois. Então, as influências do Peterson, que são influências assim muito importantes para quem está dentro do nosso escopo de reflexão um pouco maior, tanto em assuntos quanto em autores, e também o pós. Eu falo, olha, eu entendi o Jordan Peterson, agora eu queria me aprofundar um pouco, ver quais são as suas influências, as suas referências, e dar um mergulho nelas, né? Ou seja, é o passo atrás e 2 passos adiante, digamos. A proposta com o livro era essa, né? Aliás, então e sempre com uma prosa mais acessível, né? Aquilo que realmente pode cair na mão quase, né, de qualquer um, e a pessoa tirar um bom proveito, né? Conseguir de fato dar esse passo adiante. O grande público-alvo, né? Então a natureza do livro ela é introdutória, e o grande público-alvo são essas pessoas, mas isso não quer dizer que aqueles leitores mais avançados também não possam tirar proveito
de alguma referência, de alguma ideia, de algum exemplo, de bibliografia, algum insight que não tenha tido. Então, mas o grande target do livro são aquelas pessoas que talvez se depararam com o Jordan Peterson no YouTube, que eu acho que é a jornada da grande maioria que o conhece. Talvez tenha partido para o livro 12 Regras para a Vida. Talvez sim, talvez não, mas ficou até aí. Essa pessoa é a grande pessoa que pode tirar proveito aí da leitura do meu livro, muito modestamente. O Luciano Oliver, que assim como você é professor de filosofia e é o responsável pelo podcast Oliver Talk, ele escreve o prefácio do teu livro. E ele conclui o prefácio dizendo o seguinte: os episódios no podcast, mais o curso e os próprios estudos pessoais de André Barreto geraram esta obra, que o leitor tem em mãos agora. Assim como no curso, o objetivo deste livro é explicar de maneira clara e sucinta quais são as raízes filosóficas do pensamento de Jordan Peterson. Ideias que impactaram e mudaram a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, eu acho que são poucas as pessoas que nos acompanham e não devem saber quem é Jordan Peterson, mas como eu tenho cuidado de deixar essas lives gravadas no IGTV e vou depois, com o apoio da equipe da Confraria Conservadora, colocar ela também no canal do YouTube e sempre é de outras pessoas colocarem também em outros canais, inclusive você que mantém um canal teu no YouTube também, fique tranquilo em baixar o vídeo e guardar sem problema. Mas, por essa posteridade, algumas pessoas podem não ter muita ideia de quem seja Jordan Peterson. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a biografia desse autor canadense. Muito bom, Alex. Isso é muito importante porque normalmente as pessoas tendem a encarar relatos biográficos como mera curiosidade. Não, não, legal, preciso saber onde ele nasceu, o que ele estudou. Mas no caso do Jordan Peterson, há um fato biográfico importantíssimo que talvez explica porque nós estamos falando sobre ele aqui hoje, porque ele se tornou famoso e, por consequência, porque eu cheguei ao ponto de escrever um livro aí divulgando o seu pensamento. O Jordan Peterson é um psicólogo clínico canadense, melhor, ele é um psicólogo canadense que por muito tempo atuou na clínica, né? Esse é um aspecto que eu mesmo às vezes esqueço de destacar quando falo sobre o Jordan Peterson, mas é essencial, né? Porque nas obras, nas suas próprias obras, ele vai trazer diversos exemplos práticos oriundos da sua experiência clínica, que são muito importantes, muito relevantes para ilustrar o que ele está tentando explicar. E mas enquanto psicólogo clínico e enquanto pesquisador, ele é um sujeito, era até um certo momento, um sujeito bastante desconhecido, eu diria. Ele já havia tido algumas aparições públicas prévias a um evento que eu vou narrar daqui a pouco. Ele já tinha aparecido no YouTube falando sobre esse assunto polêmico que levou ele a se tornar um sujeito conhecidíssimo mundo afora, um best-seller mundial. Mas sem toda aquela... Né, até então era apenas mais um. Né, era apenas mais um, estava falando sobre certos assuntos. A série bíblica, que é muito famosa, né, que está no seu canal no YouTube, onde ele faz algumas análises assim, maravilhosas das histórias bíblicas, fazendo algumas comparações, alguns paralelos. E a própria análise e leitura do texto, ela também já estava no YouTube antes do Jordan Peterson se tornar uma figura intelectual mundialmente relevante, globalmente relevante, mas até então tudo dentro de uma certa normalidade, até mesmo relativamente anônima. Até que então, pelos idos de 2017 ou 2018, não me recordo plenamente agora, mas acredito que 2018, na província canadense em que ele mora, o parlamento tenta aprovar uma lei que tentava legislar positivamente sobre a linguagem. Né? E aí começa a resvalar no tema chamado aí ideologia de gênero, que era o seguinte: a lei estava dizendo que as pessoas passariam a ser obrigadas a chamar pessoas trans, as pessoas que
né? Se não se identificam com o seu gênero natural, digamos, pelo pronome que elas assim desejassem e que elas assim exigissem. E aí o Jordan Peterson fala, opa, a gente está ultrapassando uma linha do tolerável aqui. Isso não tem... até um comparativo interessante, as pessoas por muitas vezes disseram, mas quando a legislação proíbe, por exemplo, linguagem racista, não é a mesma coisa? Não vou nem entrar no mérito das contendas filosóficas que dá para fazer aí. Dá para se ter em cima desse ponto. Mas não é a mesma coisa. Né? Por quê? Porque uma coisa é a legislação proibir certas palavras, outra coisa é a legislação falar você deve usar certas palavras, certo conjunto de palavras. Então, para o Jordan Peterson, quando isso acontece, se está aí diante de uma... ultrapassou o limite ali do tolerável, do possível, ele pega um megafone, vai para o meio do campus universitário e começa a falar contra aquilo, protestar, olha, isso é um absurdo, isso fere o básico da liberdade de expressão, vou protestar contra isso, alguém está gravando isso, joga no YouTube, e tanto o absurdo da questão em si, como a coragem do Jordan Peterson de falar publicamente contra isso, né, faz com que no YouTube ele então passe a ser uma estrela do YouTube. Né, muito visto, muito acessado. Na época ele tinha aquela plataforma chamada Patreon, né, que é para as pessoas fazerem contribuições financeiras. Aquilo ali chega a $50 mil por mês. Depois ele é banido da plataforma pela própria plataforma, né, mas isso é um detalhe. E aí ele se torna. Aí as pessoas começam a prestar atenção no Jordan Peterson e nas outras mensagens que ele traz, né? Que eu falo que são mensagens de autoconhecimento, não de autoajuda, mas de autoconhecimento. A influência, a leitura que ele faz dos livros bíblicos, dos contos de fada, das histórias clássicas, à luz das ferramentas teóricas, das influências dele, principalmente o Jung. E aí ele pega, então, e aí eu acho que o ápice é a publicação do 12 Regras para a Vida, que é um conjunto de regras que ele publica num site chamado Quora, um site que é mais famoso nos Estados Unidos e no Canadá. Ele seleciona 12 daquelas regras, publica em formato de livro, e aí já como na esteira do sucesso virtual, eles viram um best-seller global. Então esse é um pouco do quem é o Jordan Peterson. É interessante você ressaltar essa influência do Jung nele, a base psicológica. E nas minhas leituras que eu fiz, não só do 12 Regras, mas principalmente do mapa dele, o grande tratado que ele escreveu sobre religião comparada, eu encontro ali uma visão explícita de Jung, mas também do Viktor Frankl, essa questão do sentido da vida, ou seja, não é autoajuda, é autoconhecimento, e é algo que o teu primeiro capítulo do livro é muito feliz em começar com a citação do Sócrates, falando de Sócrates, e de certo modo toda a filosofia ocidental é uma tentativa de resposta ao projeto socrático, conheça-te a ti mesmo, só que eu encontro pontos de conexão de Jordan Peterson com outros autores, como o psicólogo conservador Paul Vitz. Esse trabalho dele prático toca em muitas questões de um outro autor que fez muito sucesso no Brasil, que é o Anthony Daniels, o Theodore Dalrymple. E você, logo nesse teu primeiro capítulo, que tem como título O que é ordem e caos, a pergunta que você faz, você tem logo no começo uma comparação do Peterson com o Russell Kirk. Só que eu não gostaria de entrar nisso agora, vamos deixar mais para o final, porque eu acho que o teu livro e a obra do Jordan Peterson é muito maior do que o simples rótulo de conservadorismo. E eu gostaria aqui que você falasse um pouco dessa visão. E você aqui na página 23 já fala: o caos está identificado com o desconhecido, não é o mal. E a ordem não é o bem, necessariamente.
Peterson afirma, e você vem mais adiante na regra 2, que ordem é, dois pontos. A ordem acontece quando as pessoas ao seu redor agem de acordo com normas sociais bem compreendidas e mantêm-se previsíveis e cooperativas. É o mundo da estrutura social, do território explorado e da familiaridade. Tudo isso é a ordem. O estado da ordem é tipicamente retratado simbolicamente. E este aspecto do retrato simbólico das coisas é bastante importante no imaginário como masculino. E aí me vem à mente várias questões, a própria noção da ordem em Eric Feiglin, essa importância da ordem transcendente, da ordem imanente, a visão de Edmund Burke, a ordem moral interna da pessoa e a ordem política externa da comunidade, a própria noção de ordem num autor liberal como Hayek, a ordem espontânea e a ordem construída, e, é claro, a filósofa Simone Weil, quando diz: ordem é a primeira necessidade da alma. Então, eu queria que você falasse para quem está nos acompanhando um pouco o que é ordem e caos, tal como você aborda nesse teu primeiro capítulo do livro. Perfeito, Alex. É até interessante, queria até voltar rapidamente no Viktor Frankl, porque eu acho que há algumas pontes no Jordan Peterson que é um espaço a ser explorado. Então, por exemplo, o Peterson fala abertamente, ele recomenda o Frankl, cita o Frankl, mas pela presença mais forte do Jung, talvez as pessoas tendam a olhar só é um junguiano apenas, ou a verdadeira influência, etc., é o Jung, mas eu acho que tem uma influência muito considerável, muito forte do Frankl, não apenas quanto às ideias, mas quanto a uma harmonia temática, né? Então o Peterson fala muito da temática do sentido, mas muito mesmo, né? Tanto é que o título do livro é Maps of Meaning, né? Então existe dá para se aprofundar aí nessa ponte Jordan Peterson e Viktor Frankl, e também Jordan Peterson e Eric Feiglin. Essa mais difícil, assim, num certo sentido, de desbravar, mas perfeitamente possível. E essa, inclusive, que eu não tenho certeza se o próprio Peterson está ciente dela. Eu não conheço citação do Peterson ao Feiglin, então não sei se ele conhece, ou se conhece de orelhada, ou se não conhece, mas claramente há uma ponte a ser explorada aí entre os dois, no que diz respeito à importância da simbolização, o conceito de ordem, né? Inclusive, e mais nesse aspecto recente do combate ao identitarismo, né? Também o identitarismo como uma religião política e uma doença espiritual da modernidade. Então são várias pontes possíveis. Isso é uma tarefa, talvez, para um segundo livro, para se explorar aí essa ponte entre o Jordan Peterson e o Eric Feiglin. E a questão da ordem e do caos, que eu escolhi como título do livro, né? Então por isso que eu coloquei o título do livro Entre a Ordem e o Caos, porque eu achei que era um mote muito bom para se explicar o pensamento do Jordan Peterson como um todo, porque ele deposita uma importância, uma relevância muito grande nesse par conceitual para se explicar muita coisa, para se conhecer muita coisa sobre si mesmo e sobre a realidade. E não é um par que ele simplesmente tira da cartola, mas é um par que, nesses estudos que ele faz de civilização comparada, de religião comparada, que, diga-se de passagem, é um outro paralelo com o Feiglin, né? Mas nos estudos que ele empreende dessa natureza, ele observa a presença desse par conceitual, dessa tensão entre ordem e caos. Então é um par conceitual possível de ser utilizado para se explicar uma série de fenômenos, uma série de coisas. Não é o único, e assim, o Jordan Peterson não está inovando exatamente quando ele faz isso. O próprio Jung trabalhava muito com essa ideia de explicação por meio de pares conceituais. Um outro autor que eu cito no livro também e que faz um paralelo muito interessante
com essa questão dos pares conceituais explicativos é o Mircea Eliade, né, o historiador das religiões romeno, que ele fala do sagrado e do profano. Então, eu poderia tranquilamente escrever um livro, né, fica aí a tarefa ou a dica para alguém, entre o sagrado e o profano, compreendendo Mircea Eliade. E no fundo, seria um exercício quase idêntico. Né? Claro que não é literalmente idêntico, mas quase idêntico, é a mesma lógica, né? E dá para você explicar muita coisa da humanidade, das civilizações, entendendo o que elas, compreendendo o que elas entendiam como sagrado, como profano, como os dois se relacionavam, qual era a tensão entre os dois, onde é sagrado, onde é profano, e com a ordem e o caos é mais ou menos a mesma coisa para o Jordan Peterson, a partir dessas ferramentas conceituais que ele herda do Jung. Né? Então ele vai falar, olha, eu vou chegar nas definições de ordem e caos, mas ele fala, bom, quando a gente observa aí a história das civilizações e quando a gente observa os mitos, por exemplo, né, os mitos eles são o quê? Eles são tentativas de respostas para certos problemas em linguagem simbólica. E todos os mitos, usando aqui uma figura de linguagem, mas praticamente todos os mitos apresentam na sua estrutura a tensão entre ordem e caos, porque essa é uma tensão constitutiva do ser humano. O ser humano está o tempo todo entre a ordem e o caos. E aí o interesse de eu esclarecer nesse primeiro capítulo que um primeiro movimento equivocado poderia ser uma identificação imediata entre, bom, falando de caos deve ser ruim, e então o caos é o mal, e ordem deve ser bom, então a ordem é o bem. Dentro da conceituação oferecida pelo Peterson, não é exatamente isso. Né? E também por isso que eu dou o título Entre a Ordem e o Caos. Não é na ordem ou no caos, compreendendo Jordan Peterson. É entre a ordem e o caos. Porque é mais ou menos onde nós devemos, né? A gente tem que tentar ficar. Inclusive, a ilustração de capa, né, que eu escolhi, né, isso aqui é uma representação da ordem e do caos, e nós somos nós iremos puxar aqui a agulha, né, e conferir um pouco de ordem para esse emaranhado, para essa confusão aqui. Mas não se trata de permanecer na ordem apenas, ou buscar a ordem plena, ou de buscar, obviamente, buscar o caos, permanecer no caos. Tanto é que o primeiro livro do Jordan Peterson, os subtítulos são muito importantes. 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. O segundo livro, agora mais recente, Além da Ordem, outras 12 regras para a vida. Então eu tenho brincado que eu falo assim, o primeiro livro era um antídoto para o caos, o segundo é um antídoto para a ordem, no sentido de estar plenamente em um ou em outro. A ideia aqui está entre os dois, né, com elementos dos dois. Por quê? Porque ordem é o terreno do explorado, do conhecido, e o caos do inexplorado, do desconhecido. Então, se a gente se aprofunda nisso, a gente entende por que os dois são necessários. Você não pode ficar preso apenas ao que é conhecido, numa escala de 100%, porque senão você se fecha para novidades, para novidades boas. Né? E essa tensão, a gente não vai entrar nesse assunto agora, mas essa é uma tensão interessante para se pensar o próprio conservadorismo. Né? Aquele clichê, o conservador quer conservar tudo do jeitinho que está, né? 100% do jeito. E não é isso. Né? Quando a gente lê os autores conservadores, a gente observa que não se trata disso. Então, um exemplo que eu dou no livro, e inclusive o livro está na Amazon, está nas livrarias aí virtuais e algumas físicas, inclusive, para quem ainda não adquiriu e vier a se interessar pelo livro. O exemplo que eu dou aí é o seguinte: ordem é quando você se programa para ir ao banco pagar uma conta, vai lá, paga a conta e tudo bem. Né? Você vai, paga a sua conta, volta para... Isso é ordem, nesse caso é muito bom e perfeito. Quando há um elemento de caos e ele é positivo, por exemplo, você foi ao banco com a expectativa de pagar sua conta, voltar para casa, tudo bem, e você encontra um amigo de infância que há muito tempo você não via, e aí você pega o contato dele e retoma o contato. Então isso foi um elemento desconhecido, inexplorado
dentro desse contexto e foi bom, por exemplo. Foi muito bom. Agora, pode ser um exemplo de há um caos ruim possível e tantos outros exemplos. Você foi ao banco pagar sua conta, na hora que você estava lá, o banco foi assaltado. Né? Surgiu ali um elemento caótico e evidentemente que isso não é bom. Mas assim, tanto ordem quanto caos flutuam aí, né? Por que eles não são bem ou mal? Porque eles flutuam entre as duas coisas. E são maneiras, então, de se conhecer o ser humano. O ser humano representou isso ao longo da história por meio dos seus mitos. Então, Jordan Peterson recupera isso e tenta, em tempos de crise como esse que nós vivemos, né, onde as pessoas não veem sentido na vida, sentido nas coisas, ele tenta, então, colocá-las aí entre a ordem e o caos. Perfeito. O teu capítulo 2, que tem como título a tensão entre ordem e caos na filosofia, o mito da caverna de Platão, você sai desse pensamento específico do Jordan Peterson e volta às bases filosóficas para melhor compreender. E aqui na página 38 você diz, no primeiro capítulo tratamos de ordem e caos, suas definições, exemplos, algumas ilustrações, como isso se encaixa dentro dos esquemas de pensamento do próprio Peterson e alguns bons exemplos pontuais de dentro da civilização ocidental, do que seria tanto a ordem quanto o caos, bem como a tensão entre eles e a sua representação simbólica. Eu acho que esse tema do simbolismo, a gente deve necessariamente voltar ao final, a tocar nele mais profundamente. Enquanto você falava, eu lembrei de mil coisas de Voegelin, mas eu lembrei do pensamento neocantiano, em especial Ernest Cassirer, que é uma influência tanto de Mircea Eliade quanto de T.S. Eliot, e via Eliot chega também em Kirk, em Scruton e outros pensadores conservadores. Só que você diz aqui, ainda nessa página, que foram discutidos brevemente os 3 pilares da civilização ocidental, que é a principal questão mencionada quando se fala em civilização ocidental ou cultura judaico-cristã. Ou seja, qual é a herança, o arcabouço cultural disso que chamamos de civilização ocidental. Quando eu li essa tua discussão aqui no livro, me veio à mente, de imediato, esse livro do Russell Kirk, o The Roots of American Order, que ele explica a civilização americana, os Estados Unidos, a partir de 5 cidades. A Filadélfia, a última delas, que é onde tem a independência dos Estados Unidos, a Constituição, ele, rompendo com o lugar comum dessa visão autocentrada dos americanos, ele mostra a importância da 4ª cidade, Londres, ou seja, os americanos devem muito à sua herança inglesa, só que ele não se fecha no mundo anglo-saxônico. Ele mostra que a importância tanto de Londres como da Filadélfia está calcada em 3 cidades: Jerusalém, Atenas e Roma. E aqui você fala disso. Diz você, é Jerusalém que nos legou o judaísmo e o cristianismo. Atenas, com a filosofia grega, Platão e Aristóteles. Não apenas Platão e Aristóteles, mas Platão e Aristóteles como expoentes disso. E Roma, com o direito romano, a expansão da cristandade. Muitos especialistas colocam estas 3 cidades como sínteses representativas do que forma os 3 pilares da civilização ocidental. E aí mais adiante você diz, por que então trazer Platão à nossa discussão? Por que trazer um mito citado por Platão? E aí eu gostaria que você respondesse esse ponto, porque eu acho que
é um dos insights, dentre os muitos que você tem, de grande brilhantismo nessa tua obra. Que ela, ao mesmo tempo que é uma obra introdutória, que o leitor leigo vai conseguir ler sem dificuldades, ela traz reflexões que ampliam a visão de quem já domina o assunto. Perfeito. Então, a minha intenção, eu queria fugir. Tem várias trilhas aí para responder essa pergunta. Uma delas, entre aquelas pontes, vou voltar no tema das pontes. Peterson, Fögling, Peterson, Franklin e Peterson, Platão. Né? Porque a temática da ordem era de extrema importância para Platão, e quem lê Eric Fögling sabe disso, porque o próprio Fögling diz claramente, né? Platão é o primeiro a sistematizar a importância da ordem. Né? Então, você tem uma ordem cósmica, uma ordem social e uma ordem da alma. Né? E isso daí precisa estar tudo muito bem compreendido, tudo muito bem alinhado, tudo muito bem harmônico para que as coisas funcionem no âmbito individual, no âmbito social e no âmbito absoluto, cósmico. Então há uma ponte aí entre Platão e Jordan Peterson a ser explorada. Esse foi um dos motivos. Um outro motivo foi uma suposta, talvez, familiaridade. Né? Talvez não, com certeza o mito da caverna é o mito filosófico mais conhecido, não é o mito mais conhecido, mas é o mito filosófico mais conhecido. Então eu queria trabalhar um pouco com essa identificação desses potenciais leitores. E em terceiro lugar, porque como eu disse até na resposta anterior, né, a gente tem esses pares conceituais, ordem e caos, sagrado e profano. É possível ler, né, tudo aquilo que tiver uma mensagem verdadeiramente universal, né, que verdadeiramente toca em alguma questão humana, pode ser lido por meio desses pares conceituais, desses pares estruturantes. E o mito da caverna, isso foi de fato foi um insight que eu tive. Eu falei, bom, eu quero fugir dos mitos mais religiosos, né, que são importantíssimos aí para a história das civilizações. Então eu vou fugir um pouquinho disso. Vou ir para o mito da caverna do Platão, por ser de autoria do Platão, por ser conhecido e porque dá para fazer uma leitura muito interessante da história em si, do mito da caverna, com esse par conceitual, o par de ordem e caos. Então, não dá para recontar o mito todo aqui, mas basicamente, né, o mito da caverna do Platão, ele está falando, olha, o ser humano está inevitavelmente imbricado a uma certa condição de ilusão. Né? Então todo mundo está em alguma medida iludido ou plenamente iludido. E só que essa ilusão ela pode ser confortável, ela pode ser ordenada, né? E para você se desvencilhar disso, pode ser caótico, né? Pode ser caótico. E para o sujeito lá do mito da caverna, que se desvencilha disso, sai da caverna, vê o mundo real e volta. Então ele enfrenta o caos duas vezes, né? Porque na hora de sair da caverna e no retorno para avisar aqueles que ficaram. O desfecho é caótico também, porque ele acaba sendo assassinado pelos demais prisioneiros da caverna. Então o Platão está dizendo o seguinte, olha, todo mundo está numa certa condição de ilusão confortável, e sair dessa condição implica enfrentar alguma dose de caos. E aí o Platão está querendo dizer também, esse processo envolve a filosofia. Quem vai te ajudar nessa coisa toda? É a filosofia. E aí a gente volta rapidamente aí na temática socrática lá. O que é filosofia se não autoconhecimento? E o que é filosofia sem um profundíssimo senso prático? Né? Os antigos tinham muito essa verdade clara para eles. Olha, filosofia não é essa especulação teórica aí, apenas. Filosofia serve ao propósito de contribuir com a nossa vida, melhorar a nossa vida prática. Se não faz isso, ou não é filosofia, ou não é boa filosofia. Eu acho que isso, ao longo da história mesma da filosofia, isso se perdeu um pouco. Né? Então eu trouxe isso, né? Porque dá para estruturar e explicar, né, e compreender o mito da caverna a partir do par, ordem e caos aí, que é central, né? É fulcral para o Jordan Peterson.
André, o teu terceiro capítulo tem como título Como a dicotomia ordem e caos se expressa nos principais momentos da cultura ocidental. A questão dos símbolos e dos mitos. E você, na página 60, fala o seguinte, abre aspas, este capítulo está profundamente ligado ao segundo, pois assim como no capítulo anterior, analisaremos mais exemplos referentes aos conceitos trabalhados. E, por fim, o quarto capítulo trata do salto deles, de todo desse referencial mitológico, teórico, histórico e simbólico para as nossas vidas. Os vídeos recomendados nas notas de rodapé do capítulo passado seguem sendo uma recomendação para este. Um dos símbolos a que devemos nos atentar é o yin e yang. É o círculo dividido em uma parte branca e outra preta, sendo que existe um ponto branco na parte preta e um ponto preto na parte branca. Isso, tradicionalmente, é o que se define por Yang e Yin. Talvez o par Yang e Ying seja um dos exemplos mais emblemáticos da nossa discussão, ainda que não seja natural da civilização ocidental, mas oriundo da sabedoria chinesa clássica. Ele é particularmente interessante. Por quê? E aqui está, inclusive o livro tem ilustrações. Eu acho que esse teu roteiro de vídeos ajuda muito numa sociedade como a nossa, que é muito visual. Eu acho que foi outro grande ponto importante da visão tua como professor, de ter essa caridade intelectual com o leitor e oferecer esses roteiros. Então, eu queria que você aprofundasse um pouco desses aspectos do teu terceiro capítulo. E aqui eu vejo uma abertura, não apenas de colocar o Peterson à luz da civilização ocidental, mas colocar ele num ponto mais global, a visão de uma natureza humana. E eu lembrei, é claro, da visão de C.S. Lewis em Abolição do Homem, quando ele usa o exemplo do Tao para isso. Então, é aquela coisa do leitor louco como eu, que eu vou lendo uma coisa e vou comparando com outras leituras. E esse teu capítulo me remeteu também um pouco a essa visão do C.S. Lewis. Como essa questão de ordem e de caos acabam plasmadas em nossa natureza humana. Então, se você puder falar um pouco desse terceiro capítulo, te agradeço. Perfeito. Inclusive, eu cito esse livro do C.S. Lewis em algum outro momento aí mais adiante, porque a questão por trás é a seguinte, né, Alex? É bem isso que você colocou. Existem essa tensão, ou ela está, ou pelo menos ela pode ser lida na natureza humana, e os mitos, eles nada mais são do que tentativas explicativas do homem. Então, inevitavelmente, os mitos vão evocar esse tipo de coisa, e aí você transcende e ultrapassa qualquer tipo de limitação geográfica e até cultural. Claro, a expressão é diferente, né? As expressões são diferentes, mas o sentido da mensagem é mais ou menos o mesmo, porque todo mundo, todo ser humano vai estar preocupado, em linhas gerais, mais ou menos com a mesma coisa. Isso, inclusive, pode abrir um flanco muito interessante para uma refutação do relativismo cultural, né? Como se as culturas fossem completamente... houvesse um abismo entre todas elas. Quando se faz esse exercício de comparação intercivilizacional, Eric Fögel, Michel Eliade, Jordan Peterson e tantos outros, a gente vê que, na verdade, as mesmas questões que inquietam ocidentais, inquietam orientais e inquietam qualquer ser humano. E por isso que é interessante a questão do simbolismo. Né? Porque o simbolismo ele pode ter as marcas locais da cultura em que ele emergiu, mas por trás dele vão estar ali mais ou menos o mesmo conjunto de questões.
E então o Jordan Peterson é um cara que traz isso muito bem, ele tem essa abordagem. Algumas pessoas podem até se assustar ou ter um pé atrás, porque ele tem uma abordagem um pouco instrumental da coisa, né? Um outro tema que a gente poderia tratar tranquilamente é que venho dizendo, a partir do que eu acompanho do Jordan Peterson, que ele está num processo de conversão, né? De conversão ao cristianismo. Mas até então, inclusive eu abordo esse problema no livro, e o livro ele vai até servir como um registro, talvez, de quem foi o Jordan Peterson até a sua conversão. Com essa abordagem dos mitos, né, e os símbolos que eles evocam, e o que eles querem dizer, né, o que eles tentam explicar, mas com uma abordagem totalmente instrumental. Então, quando ele faz lá a série bíblica, é claro que ele coloca aquilo ali dentro da sua dimensão devida, né, a gente não está falando de e ele próprio diz isso com muita clareza. Não se está falando, mesmo na ótica instrumental dele, olha, estou falando de um negócio aqui muito grande e muito diferenciado. Não estou falando de qualquer coisa. Mas ainda assim é uma abordagem instrumental. Então, quando ele fala, olha, Adão é representativo, é o arquétipo do masculino e é o arquétipo da ordem. Eva é o arquétipo do feminino e é o arquétipo do caos. Então, ele está querendo dizer o seguinte, olha, a história bíblica do Gênesis, por exemplo, ela é toda uma simbologia que evoca uma série de explicações sobre o ser humano, mas só isso, né? É uma abordagem instrumental. Ali alguém propôs aquilo como uma forma de explicação para alguma coisa. Ah, mas aquilo aconteceu mesmo? Tem verdade metafísica nisso? Existe, não existe? O Jordan Peterson estava um pouco apartado dessa discussão até então, né? Mas agora, claramente, parece que ele está tendo um insight de que ele tá diante de algo assim, em proporções transcendentais, algo diferenciado. Mas isso é uma coisa que tá acontecendo. Eu brinco assim, né? Ninguém dorme ateu e acorda Santo Agostinho. O negócio demora um certo tempo. E eu tenho a impressão que o Jordan Peterson está nessa. Ele está caminhando nesse sentido. Então, mas a questão é, né, os mitos e os símbolos, então, eles nos ajudam a entender simbolicamente certas questões, certas inquietações, certas necessidades e certas verdades humanas. Por isso que tantos se debruçaram sobre eles, e o Jordan Peterson faz o mesmo, mas aí que tá, é o que eu acabei de dizer. Muitos já fizeram isso. Por que a gente enaltece, então, o Jordan Peterson se ele está fazendo algo que outros já fizeram? É porque aí eu acredito que é o pacote em que ele embala isso num pacote totalmente atualizado. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, o Jordan Peterson é um sujeito que só fala para homens brancos de meia idade e com raiva no YouTube. Né? Isso foi uma acusação amplamente feita ao Jordan Peterson quando ele começou a ficar famoso. Mas, na verdade, isso não é uma acusação, isso é uma virtude. Ele conseguiu embalar uma mensagem que outros já deram num pacote que faça sentido, que faz sentido para esse público-alvo. Nós vivemos entre ordem e caos, e se sua vida está caótica, passou da hora de você começar a implementar um pouco de ordem nela. Daí que vem o arrume sua cama, né? Então, antes de você querer salvar o planeta do aquecimento global, antes de fazer essas coisas, arrume a sua cama. Acorda todo dia no mesmo horário por um mês, né? Coloca um pouquinho de ordem na sua vida, né? Então, quando ele coloca essa mensagem dentro desse pacote, numa época de absoluto niilismo, de absoluta falta de sentido, é por isso também que ele se torna alguém tão relevante, tão famoso e tão amado por muitos aí, ainda que odiado por outros. Sim, não, e essa questão do Jordan Peterson, essa acusação, li 12 Regras, é um livro muito bom que todos deveriam ler. A quantidade de exemplares que eu comprei para dar de presente, inclusive para irmã mais nova, para amigos, é absurdo. Mas basta você ler o livro dele, Mapas do Significado, Árvore da Crença, que você vê que ele é um autor que está num nível que ele é um autor que ele só esse livro já o coloca no patrimônio dos grandes pensadores do Ocidente.
Mas essa questão do símbolo que você ressalta bastante, eu quero discutir isso um pouco mais, só que, de novo, eu acho que essas conversas nossas pelas redes sociais, elas são importantes também para apresentar novas ideias ao público que nos acompanha. E é um cuidado que eu tenho isso há anos, de nunca se deixar guiar pelo que a audiência quer. Mas a gente tem que ter a nossa autonomia de tentar levá-la para onde achamos que devemos ir. Se a pessoa não gosta do caminho que eu estou indo, para de seguir, não acompanha, silencia a publicação. Por exemplo, a publicação que eu faço das publicações semanais, meu jeito metódico, chato de ser, às quartas-feiras, música clássica. São as publicações que eu gasto mais tempo para fazer. Eu fico uma semana ouvindo dezenas de versões diferentes da mesma peça para indicar uma. Aí você tem 30, 40 curtidas. Não importa. Eu estou fazendo aquilo, primeiro, pelo meu autoconhecimento. Eu passei a semana revisitando peças musicais que me marcaram e buscando esses símbolos nela. E se 2, 3 pessoas gostam, ótimo para as pessoas. Se ninguém gosta, eu estou fazendo. Então, é essa questão da necessidade, às vezes, que as redes sociais nos colocam de uma busca de aceitação pelo outro. E o Jordan Peterson vai contra essa visão. Ele é o autor do politicamente incorreto, ele é o autor que está sabendo nadar contra as grandes correntes. E você, no teu quarto capítulo, ao falar Jordan Peterson, entre a ordem e o caos, da organização da vida, a organização do mundo, deixa isso muito claro. E aí eu não tenho como não lembrar, ao ler esse teu capítulo, da ideia do Burke. A ordem externa da sociedade depende da ordem moral interna dos indivíduos. E aí eu lembro muito também José Ortega Gasset, Meditações do Quixote. Eu sou eu e minha circunstância. Se não salvo o mundo ao meu redor, não salvo a mim mesmo. Então, essa duplicidade. Eu tenho que colocar ordem na minha vida, mas eu tenho que estar preocupado com a ordem do mundo que me cerca, porque senão a desordem, e eu não direi nem o caos, a desordem vai penetrar em mim e me destruir. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação entre organização da vida e organização do mundo, que é o tema do quarto capítulo do teu livro. Mais uma vez, um movimento socrático aí, né? Então, Sócrates estava preocupado em agradar os outros, em... Não, olha, eu preciso saber o que é justiça, o que é verdade. Ah, não sei, não me enche o saco, vou te prender, vou te matar. Pode prender, pode matar, né? A trilha em busca da verdade é o que mais importa, é o que é mais importante, né? O Jordan Peterson, eu acho que é interessante a gente voltar nessa imagem, porque é uma imagem muito boa, que é a do arrumar a cama. Da frase que notabilizou o Jordan Peterson, uma das, né, que notabilizou, olha, antes de querer salvar o mundo, arrume a própria cama. E muito do que eu estava pensando nesse capítulo tem a ver com essa frase, que é também lá, numa expressão levemente diferente, uma das primeiras 12 regras, onde no mundo atual, e também tem uma veia, né, um quê de Rousseau nisso daí, né, de amar a humanidade. Não, eu amo a humanidade, eu quero salvar a humanidade, eu sou a Greta Thunberg, né, eu falto na escola para salvar o mundo do aquecimento global, eu quero salvar a humanidade, mas eu não dou bom dia para o porteiro. Eu quero fazer uma revolução na minha cidade, mas eu não ajudo minha mãe a lavar a louça, não arrumo a minha própria cama. Então, mais uma vez, né, Jordan Peterson colocando essa mensagem de autoconhecimento nesse pacote, né, nessa roupagem tão necessária para o momento atual, né, o momento em que nós vivemos.
E aí eu tentei, então, nesse último capítulo, seria a minha tentativa de explicar o Jordan Peterson como pensador de eu coloco autoajuda entre aspas, porque assim, acho que está mais do que evidente a essa altura da live que o Jordan Peterson faz não é autoajuda, né? Então, mas é o que ele faz, então, como eu disse, é autoconhecimento. E aí, quando você se autoconhece, você primeiramente organiza a sua vida de maneira coerente, né? Adequada. E aí, talvez, depois, né, você possa pensar em salvar quem está do seu lado, né? Em salvar, sei lá, a sua comunidade, num sentido bem localizado. E aí, se você for, o próprio Peterson, não dentro desse contexto, mas o próprio Peterson fala, se você for Jesus Cristo, você pode até tentar salvar todo mundo, tentar salvar o mundo, mas até onde me consta, Jesus Cristo era um só. Nós não somos. Ele diz, dentro de um outro exemplo, ele diz exatamente isso no primeiro 12 regras para a vida, né? Então, Jesus foi um só. E então, ou seja, a partir do par conceitual, ordem e caos, da herança civilizatória, aí por meio da cultura, dos mitos, os símbolos, a partir daí você consegue entender algumas coisas, se organizar e talvez começar a pensar em partir para organizar e salvar algo externo a você. Mas até então o polo principal é você, o autoconhecimento é isso, é você conhece-te a ti mesmo, como dizia Sócrates. Então, nesse capítulo eu tentei não encerrar o livro sem fechar esse ponto, né? Sem fechar essa questão. Sim, de fato, o Jordan Peterson está dando uma mensagem prática também, que é essa. Né? O teu livro tem umas considerações sobre além da ordem, as outras 12 regras para a vida. Só que eu não quero discutir isso contigo hoje. Isso pode ser uma live futura, até porque a gente não pode falar de todos os pontos que o teu livro aborda. As pessoas que querem saber mais isso têm que comprar o livro e ler. Sim. E hoje, nessa sexta-feira 13, né? Estamos numa sexta-feira 13, e como a gente sabe, pior que um 13 cair numa sexta-feira é cair numa urna. Então, estou evitando falar de política, mas fiz ontem mesmo uma postagem lembrando do Henrique VI, do Hamlet. A primeira coisa a fazer é matar todos os advogados. Aí eu faria só um adendo, a começar por alguns ministros da nossa Suprema Corte, mas não quero entrar nisso aqui. Mas voltando à sexta-feira 13, tem a superstição do gato preto. Só que tem aqui a 12ª regra dele, que é de uma docilidade imensa. Acaricie um gato ao encontrar um na rua. E eu sou famoso por tentar roubar os gatos, os cães dos amigos, esse tipo de coisa. E aí a gente entra numa questão que é muito essa visão do Jordan Peterson, e ainda tocando no teu livro, mas ampliando um pouco mais a discussão, é uma visão de imaginação. O Peterson, ele é um autor dotado daquilo que Russell Kirk fala de imaginação moral. Tanto ao tratar da religião, como nessas 12 regras, nas novas 12 regras, ele tem uma visão imaginativa muito grande. E isso fica claro que é oriundo de uma base não só teórica que ele tem, mas principalmente literária. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da literatura imaginativa nessa visão do Jordan Peterson. Perfeito. Inclusive, a minha nota 14, na página 40 do livro, eu cito o livro A Imaginação Moral, né, da Himmelfarb, e porque eu acho que essa é uma questão muito interessante. É um grupo de umas 3, 4 perguntas que, se eu pudesse fazer, eu faria ao Jordan Peterson, né? Se ele está ciente, provavelmente ele está, mas até que ponto, em que grau de profundidade ele está ciente
dessa terminologia teórica, né, da imaginação moral, do Burke, etc. Porque, assim, quer ele esteja, quer não, é fato que ele está inserido, porque o exercício que ele faz é o exercício da imaginação moral, né? Além da influência do Jung, do Viktor Frankl, que eu comentei no começo, o Jordan Peterson também é muito influenciado pelo Dostoiévski, né? Muito influenciado pelo Nietzsche, que não era exatamente um literato, né? Mas era um autor que tinha em alta conta a literatura e que, de certa forma, alguns até consideram literatura a sua prosa, né? A forma com que o Nietzsche escrevia. Então, mas além da série bíblica, isso é um aspecto, um outro aspecto. Além da série bíblica, que aí é uma outra questão com uma outra dimensão, mas lá no canal dele no YouTube, ele também faz uma análise muito interessante por meio também das ferramentas do Jung, né, dos arquétipos, dos simbolismos, dos contos de fada. Né? Principalmente os mais conhecidos mesmo, né? Bela Adormecida, Cinderela, Rei Leão. E o que é isso? O que ele faz ali? É um puro exercício de imaginação, né? De imaginação moral. Então, olha, essas histórias, elas são mais do que meramente... talvez, claro, quando a gente fala de um Dostoiévski, isso é óbvio, né? Mas quando a gente fala dos contos de fada, principalmente no nível senso comum, isso é só uma historinha para diversão, é só uma historinha para recreação, entretenimento. Não, não, tem uma mensagem ali, né, imbricada na história, de cunho moral, que para ser percebida, para ser aprendida, para ser levada em conta. E o Jordan Peterson é muito... que bom que o Jordan Peterson ficou famosíssimo, né? E pôde levar a ser mais um responsável por espalhar essa mensagem, né? Então, eu acredito que isso venha muito da fonte... Ele faz isso como um exercício, em grande parte, junguiano também, mas não apenas, né? Também com esse repertório conceitual. E aí eu adoraria perguntar pro Jordan Peterson se ele já leu essas obras, em que conta ele as tem, e se ele conhece, mas não se aprofundou. Eu muito modestamente recomendaria, vai fundo que você vai encontrar um substrato objetivo para isso que você faz, que talvez ele sequer tenha. Eu não sei, talvez ele esteja, ou pelo menos estava, muito num campo instrumental ainda desse tipo de coisa. Mas se ele parte para Platão, Eric Feiglin, Burke, Kirk, ele vai conseguir ele vai falar, olha, isso é tudo o que eu dizia e um pouco mais. Né? Então a literatura imaginativa, ela tem uma importância gigantesca aí para o Peterson, e também é utilizada como uma ferramenta para explicar certas verdades morais humanas aí da parte dele. Bem, André, eu espero que essa nossa primeira live sobre o teu livro seja a primeira de muitas. E eu fico aqui imaginando lives possíveis, e aí não só você e eu, mas trazendo outras pessoas para o diálogo. Nessa questão de imaginário, literatura, eu fico imaginando nós termos ou um Marcos Boeira entrando da leitura dele de Dostoiévski e fazendo essa conexão, ou um Frank Bruno falando de Chesterton junto também, porque essa questão dos contos de fada e até os pontos de convergência e de divergência entre o modo como Jordan Peterson entende os contos de fada e o modo como Chesterton entendeu. O próprio Melk Ferreira, na Formação do Imaginário, canal, também tem essas discussões. Nesse campo mais da psicologia, eu vejo talvez uma necessidade de trazer o Jordan Peterson para um diálogo mais profundo com autores como Viktor Frankl, como Theodor Dalrymple, a própria visão de religião, a visão talvez de um Paul Wittze, fico imaginando talvez a gente trazer para um diálogo o Rasta, o Maurício Rigg, a gente bater esse papo. E tem outras questões como a briga dele com o politicamente correto. E eu fico imaginando você, eu, uma Ana Paula Henkel, porque é um ponto central. E essa questão
do politicamente correto. Jordan Peterson ganhou fama ao desafiar esse consenso do politicamente correto. Nós vivemos hoje em diversas combinações de ditaduras. Ditaduras judiciais, ditaduras da palavra, e o politicamente correto é algo que encadeia as nossas mentes. Eu vejo hoje, e aí um dos pintores que eu mais gosto, o espanhol Francisco Goya, em sua série Los Caprichos, uma gravura que é Los Chinchillas, que é um homem vestido de negro, com a cara coberta com um tecido, orelhas de burro, e alimentando homens com camisas de força, mas com cadeados na cabeça, e homens cegos. O politicamente correto é essa figura demoníaca, ao meu ver, com orelhas de burro, que alimenta cegos com mentes encadeadas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto de Jordan Peterson como o guerreiro que se põe contra o politicamente correto. Muito importante essa questão, Alex, porque talvez até algumas pessoas... a gente sabe, né, dentro do nosso círculo de alcance principal, muita gente está preocupada mais com questões políticas. É interessante porque a gente tocou praticamente a live inteira aqui só falando de mitologia, psicologia, filosofia. Falamos muito pouco de política. Mas mencionei um pouco lá quando eu expliquei a questão da oposição do Jordan Peterson à ideologia de gênero, e essa linguagem favorável à ideologia de gênero é um dos tentáculos aí do politicamente correto, né, que se estende muito fortemente aí sobre a linguagem. Quando o Jordan Peterson se coloca como aí um titã contra o politicamente correto, tá para sair em breve, ainda não estou autorizado a dar todas as informações, mas vai ser publicado um outro livro sobre Jordan Peterson, com vários autores, e me chamaram para ser um desses autores, e o artigo que eu mandei para publicação chama Jordan Peterson, um titã contra o politicamente correto. Né? Então, até interessante, essa questão, a questão da oposição do Jordan Peterson ao politicamente correto pode ser um grande imã das pessoas para o Jordan Peterson. Aí ela vai pesquisar Jordan Peterson lá no YouTube, vai se deparar no Instagram, no YouTube, vai se deparar com a nossa live e vai ver que, para além dessa casca de um opositor, casca não no sentido de superficialidade, mas no sentido de um primeiro aspecto, né, de um primeiro ponto de visão, para além da oposição do Jordan Peterson ao politicamente correto, tem tudo isso por trás das cortinas que a gente abordou aqui. No livro eu até menciono de passagem a questão do... O Jordan Peterson é um profundo crítico do pós-modernismo, né? Então ele fala que ele é crítico do pós-modernismo, fala das raízes marxistas do pós-modernismo, por isso que ele costumeiramente usa a expressão pós-modernismo neomarxista, que as pessoas acham um absurdo, acham uma contradição, os críticos, né? Falam, não, porque o marxismo é uma coisa completamente diferente do pós-modernismo. Não, isso todo mundo sabe, por isso que ele está falando que é neomarxista, porque é uma releitura, né? É a aplicação do conflito de classe do Marx, que se dá no campo econômico, a todas as questões da vida. Héteros e homossexuais, homens, mulheres, negros e brancos, você vê, não é mais conflito de classe, é conflito de todos contra todos eternamente, né? Num pano de fundo relativista, que é o pano de fundo do pós-modernismo. E o politicamente correto, então, ele também é uma das facetas do pós-modernismo, né? O pós-modernismo estendido à linguagem, principalmente, né? Olha, você tem uma certa... E o politicamente correto também é o código moral secular da nossa época, né? Se você fere, você é cancelado, você é atacado, você é acusado de ser fascista, de ser da alt-right, como o Jordan Peterson foi. Mas a gente poderia dizer que ele raia para a fama global por ser esse titã contra o politicamente correto, contra o uso compulsório da linguagem de pronomes, não é nem pronome neutro, é qualquer pronome que a pessoa exigisse ser chamada, você teria que chamar de acordo com a legislação
que o Jordan Peterson protestou aí contra, que ele protestou contra lá na província canadense que ele vive. Então, ele é um expoente, né, da crítica ao politicamente correto, mas com uma substância intelectual. Então, como eu disse, muitas vezes as pessoas chegam por essa via da política e muitas vezes elas ficam numa casca muito superficial do meme, da rede social, eu brinco, eu falo que assim, é a lacrada invertida, né? Tem os caras que fazem a lacrada e tem o pessoal da lacrada invertida, que eu até acho que tem um papel a cumprir dentro do contexto da rede social. Mas quando você se depara com o Jordan Peterson criticando, então, o politicamente correto, né? Ou seja, criticando a lacrada, a gente encontra aí uma substância intelectual, né? Vai muito além dessa casca. Então, esse é o Jordan Peterson, um titã aí contra o politicamente correto. André, a gente está chegando já ao final e eu queria fazer para você, antes das suas considerações finais, uma última pergunta. E aqui eu volto de novo ao teu livro, recomendo a todos que estão nos acompanhando. É uma leitura que vale a pena ser lida, é um livro que, apesar das poucas dimensões, não é um livro superficial. Questões fundamentais são tocadas nessa tua obra. Eu te parabenizo pelo teu esforço intelectual em trazer ao público brasileiro esse livro e, como eu já falei aqui, pela tua caridade intelectual de tornar temas complexos, profundos, fáceis para o leitor também que não está habituado a certos temas. Você, na tua página 21, logo no teu primeiro capítulo, fala o seguinte: como esses termos são empregados por Jordan Peterson. Para Peterson, ordem não é o bem, mas ordem é aquilo que é conhecido. É inevitável não se reportar a Russell Kirk nesse momento. Teórico do conservadorismo, dizia que ordem é o que é conhecido, é aquilo que é familiar. Kirk dizia que o conservador prefere isso, prefere a ordem. Quando se fala em ordem, em um sentido que vai além do senso comum, podemos pensar no conservador como um defensor da ordem, ou de alguma ordem, que é contrário à subversão total da ordem, que reage contra a interrupção abrupta da ordem. Russell Kirk afirmava que os conservadores preferem o conhecido, o familiar, o que funciona, frente ao desconhecido, o estranho e o que ainda não foi testado. E eu queria saber a tua opinião. Jordan Peterson pode ser considerado um pensador conservador? Em que aspectos ele se assemelha ou é diferente de figuras como Russell Kirk e Roger Scruton? Perfeito, Alex. Essa pergunta ela é muito interessante, porque ela é feita, muitas vezes, ela é feita ao próprio Jordan Peterson. Né? Tal como a pergunta, olha, Deus existe, Deus não existe, e aí, né, querendo uma resposta fechada, pronta, na caixinha, também perguntam ao Jordan Peterson. Olha, você é conservador, você é liberal, você é de direita, você é nazista, sei lá o que, qual que é a sua, né? E ele não gosta desse tipo de pergunta, o que faz absoluto sentido, porque eu acho que até você aludiu à resposta dela no começo da nossa conversa. Olha, não dá para a gente encaixar logo de cara alguém do gabarito do Peterson. Assim, muitas vezes as pessoas perguntam, o Eric Fögling era um conservador? Eu falo, olha, ele, assim, se você lê e compreende a obra do Eric Fögling e você é um conservador, eu acho que você percebe que as coisas que ele diz
elas jogam mais água no moinho de um conservador do que no moinho de um esquerdista, de um revolucionário. Né? Então, agora, você dizer assim, falar, não, esse aqui está na minha... Qual que é a minha caixinha? A minha caixinha é a caixinha dos conservadores. Então, se ou ele está totalmente dentro e se enquadra perfeitamente, aí eu gosto, aí eu leio, e se não, então eu não vou por esse caminho. Então, eu acho que o Jordan Peterson é a mesma coisa. Né? Quem vai ler o Jordan Peterson buscando isso, né? Eu quero ler um psicólogo conservador. Né? Primeiro que está agindo de uma maneira que eu acho que não é lá muito coerente, muito correta, e vai se decepcionar, porque não é isso que você vai encontrar. Né? No fundo, mas esses grandes pensadores, eles estão o quê? Na trilha da realidade, na trilha da verdade. Né? E é obviamente que ao percorrer essas trilhas, se nós estamos certos e a gente acredita que o nosso palpitezinho ali está mais próximo de estar correto. É óbvio que nesse processo isso nos favorece, né? Joga água no nosso moinho, não areia, como eu disse. Né? Mas não dá para a gente enquadrar, né? Falar, olha, não, Jordan Peterson era conservador e eu vou ler apenas e tão somente porque ele é um conservador, e é um psicólogo conservador e vai defender as bases do conservadorismo o tempo todo. Ou seja, a minha preocupação com essa questão é porque algumas pessoas buscam o Jordan Peterson de uma maneira que o Russell Kirk diagnostica como muito equivocada, que é como ideólogo. Né? O Russell Kirk fala brilhantemente como o conservadorismo não é uma ideologia. Né? E se o conservadorismo não é uma ideologia, você não pode ficar tentando enquadrar e encontrar ideólogos do conservadorismo. Perfeito, perfeito. Né? O livro aborda isso e tem um capítulo muito, muito bom sobre ideologia e na política da prudência. Então, nesse sentido, eu acho que é uma aproximação entre o Jordan Peterson e o Russell Kirk. Né? Olha, ele está ali falando o que... Ele está se pondo numa trilha de pesquisa do real, do verdadeiro, e não exatamente em ser, olha, eu sou um conservador, vou partir desse princípio e vou tentar provar, sustentar todas as minhas aqui produções como um viés de confirmação a partir disso. Isso é o ideólogo que faz. Né? E nem Jordan Peterson, nem Russell Kirk, nem Roger Scruton eram isso, são isso ou faziam isso. O Jordan Peterson teve lá uma conversa muito interessante com o Roger Scruton, chamada Aprendendo o Transcendente, né? Foi em Oxford, se eu não me engano, né? Eles tiraram umas fotos muito legais, a conversa foi muito, muito boa, não tocou, e entre outras coisas foi boa porque não foi uma política nem de longe foi o foco principal dessa conversa, o nome era justamente esse, né? Apreendendo o Transcendente, então era uma discussão, né, muito mais elevada do que a mera política. Então, quem busca Jordan Peterson um ideólogo não encontra. E eu tenho dito muitas vezes, mas será que isso é um defeito? Será que isso é um problema? Não, para mim é uma virtude e uma grande virtude. Né? Então, eu me recordo, e aí para fechar esse ponto, uma dessas vezes, olha, eu caí? Tô no ar ou caí? Deu uma, falhou um pouquinho só. Ah, beleza. Então, como eu estava dizendo, uma dessas vezes que perguntaram ao Jordan Peterson como que ele se posiciona politicamente, eu sou um liberal clássico. Vou te dar. Eu até senti assim, não que ele não seja ou não se identifique, mas eu até senti que foi uma resposta assim, vou te dar essa resposta pra você parar de me fazer essa pergunta. Né? Eu diria que eu sou um liberal clássico, e aí, mas isso é uma resposta muito de alguém que está marcado pelo debate americano, né? Onde é necessário o tempo todo falar, olha, eu não sou um liberal no sentido lá americano, que é praticamente uma pessoa de esquerda, né? O liberal americano. Então eu sou um liberal clássico, sou dessa tradição, mais inglesa, etc, etc. Então, ou seja, em suma, Jordan Peterson é um teórico do conservadorismo? É um psicólogo conservador? Não, não é.
Isso é um problema? Não acho, muito pelo contrário. Eu acho até que seja uma virtude, porque a gente, enquanto conservador, não é discussão de futebol isso aqui. Você está no meu time, você não está, não é isso, não é assim que funciona. Então eu acho, e ainda acho que também é uma virtude, porque se um cara que está um pouco alheio, um pouco fora desse debate, se o seu pensamento, se aquilo que ele expõe, joga, como eu disse, água no nosso moinho, um tanto melhor. Não é viés de confirmação, é porque o cara, na sua busca pela verdade, nas suas pesquisas, encontrou ali uma harmonia com aquilo que os conservadores pensam. Então, acho que é, inclusive, superior a uma tentativa aí, a priori, de buscar provas, digamos, né, para o conservadorismo. Sim, é interessante, inclusive, essa posição do Jordan Peterson de evitar os rótulos, que foi um livro que recentemente eu li, que foi politicamente correto, Os Debates Nunca, que é Realizações lançou. Que nós temos o Jordan Peterson dialogando com o apresentador, ator, roteirista Stephen Fry, que tem uma interpretação belíssima de Oscar Wilde num filme, famoso por trabalhar com Paul Atkins, Hugh Laurie. Então, e é um ícone da esquerda inglesa, uma pessoa que já debateu, inclusive, também com o Dalrymple e outros autores. A Michelle Goldberg, que é uma colunista do New York Times, e o Eric Dixon. É interessante notar que o Peterson, mesmo sendo muito atacado por algumas pessoas, ele consegue ter essa capacidade de dialogar com os diferentes. O próprio mundo corporativo usa atualmente o 12 regras até na formação de equipes profissionais. Então, eu acho que esse cuidado dele também em buscar a verdade, independentemente dos rótulos, é algo que os nossos conservadores precisam entender. E aí, mais uma vez, eu te parabenizo muito por esse trabalho. É um livro que é acessível a todos os públicos e é uma obra necessária de ser lida para tentar curar um pouco das doenças de nossa civilização. Então, a despedida, o uísque está acabando já também. Eu estou aqui na portaria com uma caixa de vinho que acabou de chegar, mas queria que você fizesse as suas considerações finais desse nosso debate, que eu espero que seja o primeiro de muitos, não apenas sobre Jordan Peterson, mas tantos outros autores que nós dois temos uma paixão em comum, a começar pelo grande Platão. Muito obrigado, Alex, pelo convite e pelas palavras aí sobre o meu livro. Eu fico muito feliz porque era o objetivo que eu tinha mesmo com essa obra, né? Era atingir esses pontos que você colocou. Então, fico muito feliz, muito satisfeito. Agradeço o convite, agradeço a todos aqueles que nos assistiram e nos assistirão, né? Peço aí que comprem o livro, caso se ainda não compraram. Tem lá na Amazon e em diversas outras livrarias. Tá muito bem distribuído aí. Quem tem a sua preferência consegue encontrar o livro. Então, agradeço a você, Alex, a todos que nos acompanharam, nos assistiram, leitores, futuros leitores, e espero que, de fato, primeira live de muitos. Inclusive, eu estava lendo o Ciência, Política e Gnosticismo do Eric Feiglin essa semana, estava relendo, e então as questões estão fervilhando aqui na cabeça. Não, é um tema muito importante ser discutido, com certeza. André, eu te agradeço muito. Espero, além dessas lives, encontrar você em breve, junto com o Márcio Scansani, para bons papos nossos. Agradeço a todos pela audiência. Fiquem com Deus, uma boa noite, até a próxima. Boa noite a todos.